entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. Livre? A negra africana vem para o Brasil para ser livre? Não, pô. Tá falando sobre o quê? A questão escravista. C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Me parece bom, tá todo mundo marcando C, mas não sei ainda. Vamos ver. D. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem de seres escravizados. Não, galera. É a dissolução do hábito. O texto não fala que elas eram comerciantes na África e a ideia que tem que saber é que essa habilidade vai ser feita também no Brasil. Então não é a dissolução. É a manutenção desses hábitos culturais. Letra E. Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Olha só, isso acontece. A verdade é que os portugueses vão monopolizar o comércio, seja ele pequeno ou grande, da colônia. Então, o padeiro é português, mas o dono do navio negreiro também é português. Então, é um grande e pequeno comércio. Mas é sobre isso que fala o texto? Não. O texto está falando sobre o comércio praticado por mulheres negras africanas e que também exerciam essa mesma atividade no Brasil colonial. Gabarito, então, C, de vocês estão certos. Muito bom, Vapo. Vamos lá, questão 2. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para os nossos colégios e casta de meninos. Ou seja, história da Companhia de Jesus, o que está dizendo é que os jesuítas, eles confessam que eles não podem viver sem escravo, mesmo que sejam alguns. Porque, pô, quem é que vai buscar água? A lenha? Quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai tirar a mandioca? Quem é que vai ralar a farinha? Quem é que vai fazer o vinho? Ah, tem que ser o escravo, porque eles, né, não são capazes de fazer um serviço braçal. Então vamos lá. Então esse texto é uma descrição aonde os jesuítas admitem que eles vão usar a mão de obra escrava, mesmo que não seja, como é que eu posso dizer, um processo como de um engenho, como de um grande canavial. Mas vamos lá. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar. O texto deixa claro premissas da expansão portuguesa ao justificar o quê? Primeira coisa que ele está justificando é o quê? É o trabalho escravo. Não é isso? Propagação do ideário cristão é sobre uma missão jesuítica, né? Mas está falando sobre a questão da utilização da mão de obra escrava. Então, a A não me parece boa. B, valorização do trabalho braçal? Não, pô. Não é uma valorização. É dizer, esse serviço tem que ser feito pelo escravo e não pela gente. Se fosse valorizado, ele fazia. C, adoção do cativeiro na colônia? Claro, pô. Vocês não acham? O que está dizendo? Esses caras, eles são o quê? Eles são escravos. E eles vivem na missão jesuítica como convidados? Porra nenhuma. Vai dormir na senzala de qualquer forma. Então, o que o texto está dizendo? É que até dentro dessas missões jesuíticas, que supostamente são homens ligados a Deus, os caras também escravizam da mesma maneira. Então, a C está certa. Beleza? Letra D. Adesão ao ascetismo contemplativo. Não tem absolutamente nada a ver com nada. Beleza? Está falando sobre a mão de obra escrava e a relação de como a escravidão é feita pelos jesuítas. E não a criação de uma contemplação religiosa que não encaixa em nada. E letra E. Alfabetização dos indígenas nas missões. Vamos lá. Busca a palavra indígena. Não tem. Ah, mas é uma missão jesuítica que eles convertiam em índio. Mas está falando sobre isso? Está falando sobre alguma indígena? Então, galera, ficamos entre A ou C, não é? Propagação do ideário cristão
É a função dos jesuítas, concordo plenamente. Agora, o texto está falando sobre a questão missionária deles. O cerne do texto é sobre a expansão da fé católica? É sobre o trabalho de conversão que os jesuítas estão fazendo? Não. O cerne do texto é aqui, ó. Confessamos que não se pode viver sem escravo. Ponto. Então, qual é o gabarito? Adoção de cativeiro na colônia. Se ligaram? Beleza? Por favor, meu diretor, me dá aquela mutada. Alguma dúvida? Todo mundo de boa? Então vamos para 3. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Então estamos falando sobre os mapas criados pelos europeus, não é isso? Ó? Afirmar que a cartografia, ou seja, a produção de mapas da época moderna, estamos falando então daqueles anos entre a tomada de Constantinopla e a queda da Bastilha, integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus. Então, ok. Mas isso aí significa que o conhecimento dos indígenas foram ignorados. Não vai ser colocado ali a percepção que eles têm, o conhecimento que eles têm e muito menos eles próprios dentro do mapa. Porque o europeu vai olhar para o mapa e vai pensar, isso aqui é um mapa desenhado para delimitar o que é meu e o que é teu. O indígena jamais vai ser levado em consideração, de forma alguma. Então, vamos lá. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Então, essa representação cartográfica, ela vem da onde? Ela vem do indígena, nativo, ou vem do europeu? Vamos lá. A. Asserção da cultura dos nativos. Então, o que é isso? É um aproveitamento da cultura? Ou é uma cultura jogada fora? B. Avanço dos estudos do ambiente, pelo amor de Deus, né, gente? É só você ver, quando Portugal chegou aqui, a Mata Atlântica era o Brasil todo. Não tem mais porra nenhuma direito. Então, não é avanço de estudo do ambiente. Ninguém está estudando o ambiente. Afirmação das formas de dominação. Aí me parece bom, não é? Pô, eu estou botando um mapa que mostra onde que eu domino. Então, a parada é uma visão do europeu. D. Exatidão da demarcação das regiões. Não, pô. Se você não fala com quem está aqui há 5.000 anos, que é o nativo indígena, como é que você pode ter uma exatidão? Pô, tu tem satélite na Idade Moderna? Não tem, pô. Letra E. Aprimoramento do conceito de fronteira. Não, cara, porque para o europeu esse conceito de fronteira já existe. Ele não está sendo aprimorado, ele só está sendo transmitido para a América. E mais nada. Então, nessas aí, o gabarito que a gente vai colocar é a letra C, pô. É afirmar a dominação do europeu através de um desenho que ele produziu, a partir da concepção dele. E aí vamos lembrar que a gente trocou essa ideia um pouquinho quando eu falei com vocês da minha aula de expansão territorial e falei sobre questão indígena brasileira. E ali tem uma frase do Del Priore, que eu não me engano, que diz o seguinte: sem o conhecimento indígena... Não, desculpa. O conhecimento indígena foi primordial para o triunfo do empreendimento colonial. Ou seja, se os europeus não tivessem aprendido com os indígenas sobre a fauna, sobre a flora, sobre a geologia, sobre todo o território da América, eles não teriam conseguido dominar. Tanto é que Portugal vai ficar no litoral do Brasil até o século XVII. Então, assim, são 200 anos de colonização que Portugal não se atreveu a ir para o interior, porque não conhece. E só vai porque ela vai encontrar ouro, e a partir dali do século XVIII a galera vai entrar mesmo com muita força, mas entra extraindo e sendo orientado através do conhecimento de quem? Do indígena. Beleza? Então, vamos lá para 4. A população africana residente nesta província, bem como a de todo o Império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África, que variam em costumes e religiões, e que aqui segue o maometismo,
a qual pertencemos é uma população pequena, porém distinta entre si, e notando a necessidade de sustentarmos nosso culto e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor chefe de polícia licença para exercermos nosso culto. Nós temos aqui Gomes Carvalho, o Alufarro Fino, tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro. O pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo naquele contexto. Então vamos lá, pessoal. Essa questão dá para tu matar só pela interpretação. Mas sendo bem honesto com vocês, isso aqui seria uma aula, uma revisão já de primeiro reinado, porque envolve a nossa primeira Constituição. E isso não foi dado, então eu peguei essa questão meio aleatória. Mas vamos falar o seguinte. Brasil independente, 1822, os latifundiários sentaram para fazer uma Constituição, e aí nasce o primeiro projeto constitucional, que vai ser apelidada de Constituição da Mandioca. Dom Pedro olhou e não gostou. Falou, pô, dividiu meu poder em 3, eu só tenho poder de veto, não tenho Conselho de Estado, eu não mando no Exército, eu não sirvo pra porra nenhuma. E aí Dom Pedro mandou fechar a Assembleia. Foi lá e fechou a Assembleia Constituinte. E disse, eu mesmo farei a Constituição do Brasil. Ele pega a Constituição da Mandioca de base e ele faz a nossa primeira Constituição, que vai ser outorgada. O que significa isso? Que ela foi imposta, ela não foi aprovada, ela não foi debatida, ela veio de cima para baixo, do rei que mandou e acabou. E essa Constituição determina que o Brasil é uma monarquia parlamentar, mas é um parlamentarismo mentiroso. Porque existem 3 poderes, mas existe o 4º poder, que é o poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, Dom Pedro. Que nomeia o primeiro-ministro, que é o executivo, que tira o voto censitário por Mandioca e bota por réis, garantindo um parlamento que tem um percentual português, que é o que ele quer, e um judiciário que também é nomeado por ele. Então, quer dizer, o parlamento não manda em nada, quem manda é o rei. Show? E aí tem uma série de coisas, mas vamos falar sobre religião. O Brasil é um país que tem, em 1824, oficialmente o catolicismo como sua religião, porém, e isso é importante para cá, existe nessa Constituição de 1824 tolerância religiosa, liberdade religiosa. Então, assim, o Brasil é um país católico, porém, se compromete a não perseguir nenhuma outra religião. Se ligaram? Essa é a grande parada. Está na Constituição. Ah, professor, o que é o padroado? Tudo que o Papa decidir tem que ser aprovado pelo imperador. E ele que vai dar o beneplácito ou não. Mas o cerne aqui é você pensar, pô, professor, mas a Constituição de 1824 é uma Constituição monárquica, uma Constituição imperial. Mas com tolerância religiosa. E aí quem são os caras que estão pedindo para poder rezar seu culto? São população africana, ou seja, a imensa maioria aqui é ex-escrava, são negros forros, ou pode até ser escravo, mas é difícil o escravo exigir o cumprimento de uma lei. Mas pode ser também. Porque, pela lei, esses caras podem exercer a fé deles. E aí vocês tinham que se ligar no seguinte, qual é a religião desses caras? E aí? Vamos ver, vou esperar o chat se manifestar. Qual é a religião comentada nesse texto? Não é a resposta. E aí? Ô Nicolas, esse Arthur é o quê? O Arthur Shelby? Fui até fantasiado de carnaval, fiquei boladão. Botei arminha, boina, bigodão, cortei meu paletó para não ficar quente. Ninguém me reconheceu. Boa, galera. Isso aí, Padilha. Muito bom, galera. Então, a galera que se ligou que são islâmicos, vem dessa palavra aqui, ó. Maometismo. São os seguidores de quê? De Maomé, pô. Então, eles são islâmicos. Então, eles estão pegando a Constituição para dizer, olha, nós não podemos ser perseguidos porque a lei que vocês fizeram nos garante o quê? Liberdade religiosa. Então, eles estão querendo criticar a doutrina oficial? Não. Eles não estão nem aí pro catolicismo. Eles não querem criticar. Eles querem professar uma fé alternativa? Talvez. Eles estão professando uma fé não cristã.
muito menos católica. Assegurar a cidadania política, mas aí a questão é política? Não, a questão é religiosa, mas tem a ver com cidadania. Legalizar os terreiros de candomblé é do candomblé? Não é. Eliminar algumas tradições culturais? Pô, pelo contrário. O que eles querem? Manter as tradições culturais. Então, entre tudo isso, a gente vai ficar de bola, não é isso? Professar uma fé alternativa. Por que não pode ser C, como eu te falei? Se colocasse assegurar a cidadania religiosa, estaria certo. Porque você poder garantir o seu culto religioso também faz parte do direito do cidadão. Mas quando fala cidadania política, é direito de voto, é direito de se candidatar. E não é isso que eles estão pedindo. Eles estão pedindo para ter liberdade religiosa, porque eles são islâmicos. Gabarito, então, B de bola. Beleza? Vamos para a última. O processo da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos, ou seja, os indígenas. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Graças a Deus, né? Tem nada melhor do que farinha. Farinha para fazer farofa. Eu adoro farofa, eu sou apaixonado por farinha. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos, ou seja, a gente exporta farinha. A gente exporta até cachaça, não vai exportar farinha? Bom, escravidão, farinha e Atlântico, olha lá, é um livro inteiro sobre farinha. A galera ignora essa iguaria brasileira. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a... Então, o produto que está no Brasil, que vai para a África e que vai chegar também no prato do europeu, o que ele mostra? Difusão de hábitos alimentares? Para mim parece bom. Não concorda? Não foi difundido o hábito de comer farinha? Mas vamos guardar. Disseminação de ritual festivo. Em algum momento fala de festa? Em algum momento fala que a farinha é para fazer carnaval? Para jogar pro santo? Não é. Não tem nada a ver com ritual. Não tem nada a ver com festividade. É hábito alimentar. C. Ampliação dos saberes autóctones. Muita gente vai de C, cara. Porque o pessoal fala, pô, professor, mas não são os saberes locais? E aí não é o índio, o indígena, que fez a farinha? Então, pô, a gente não está ampliando esse saber desse cara aqui nativo? Pô, mas aí é que tá, eu concordo contigo pensar isso. Mas está falando da técnica ou do hábito de comer farinha? Não está falando da técnica. O texto não está descrevendo como é que ele ralava, como é que ele fazia, quanto tempo ficava no sol, não. O texto está falando que comia aqui, depois comia na colônia inteira, depois começou a comer na África. Apropriação de costumes guerreiros. Então quer dizer que os guerreiros são comedores de farinha. É o que a alternativa quer colocar pra gente. Se tu é guerreiro bom mesmo, meu irmão, meio quilo de farofa no bucho. E a letra E, diversificação de oferendas religiosas. Mais uma vez, querendo te colocar a ideia de que a farinha tem que ser pro santo, de que existe uma coisa, um ritual festivo, que, pô, faz parte da cultura de macumba, de umbanda, de candomblé. Então não tem nada a ver. A questão é claro que existe oferenda nas religiões afrodescendentes, como tem oferenda de várias outras religiões também. Mas nada tem a ver com o texto, pô. Então, galera, não pode se complicar. Gabarito, letra A. Difusão de hábitos alimentares. E é isso, galera. Acabei que eu coloquei poucas questões, porque geralmente eu coloco 5 e dá certinho. Mas, na próxima revisão, eu coloco 7 questões de cada, que aí vai dar o tempo certo. De qualquer maneira, acho que a gente conseguiu pegar bastante coisa de sistema colonial. E na semana que vem a gente volta, em geral, a falar de reforma. E Brasil a gente fala, se eu não me engano, de independência. Em Conferência Mineira e Continuação Baiana. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.